Direito não é só lei, É história, é pessoa, é vida. todo mundo tem uma história. Mas nem toda história vira processo. E nem todo processo consegue contar a história inteira. Esse podcast nasce exatamente aqui, no cenário entre a lei e a vida real. Entre o que está escrito e o que é vivido. Entre o que o sistema vê e o que as pessoas sentem. Eu sou Luciana Pena. E eu sou Juliana Carvalho. E esse é o nosso podcast Entre Leis e Histórias. A ideia desse podcast nasceu em 2025, para florescer em 2026. Foi num encontro, num café. Eu e a Ju estávamos buscando colaborar uma com a outra. E aí, num determinado momento, a Ju falou: Lu, um podcast. E eu falei: isso, um podcast. Então, Ju, você foi um presente para mim, para 2026. Esse podcast me inspirou a pensar outras formas de falar sobre o direito, de levar conteúdo para outras pessoas de uma forma mais humana, mais fácil, menos formal. E para mim está sendo um desafio maravilhoso e ao mesmo tempo um presente. E Ju, qual que é o objetivo e o que representa esse podcast para você? Bom, assim como foi para você, para mim também foi um presente. Eu falo que é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo muito motivador. Porque o nosso anseio e nosso objetivo é como que podemos levar o direito de uma forma mais tranquila, mais leve, sem formalismo, sem juridiquês, para as outras pessoas. E de cunho informativo, de cunho até mesmo educativo. Entender sobre leis, né, é mais do que a própria lei em si. É como nós elaboramos o nome do podcast, Entre Leis e Histórias, até porque para que se aplique a lei em um caso, precisa da história, né? Precisa de um caso. E como que se resolve um caso? E principalmente, né, Lu? O mais difícil, que foi também desafiador, mas foi muito emocionante, é a gente comunicar sendo advogadas de áreas diferentes, né? Exatamente. A Lu, advogada da área da família, do direito imobiliário, depois ela especifica direitinho. Eu, advogada previdenciária e trabalhista, e agora? Como que a gente comunica? Mas deu tudo certo, a gente conseguiu... unir essas áreas, né? Exatamente, unir, conversar, conciliar. Dialogar. Exatamente. E aí surgiu esse podcast maravilhoso. Isso, e nosso objetivo justamente é esse. É levar a informação de forma leve através de histórias. Nós ainda vamos contar a nossa, né, Lu? Sim. A nossa própria com relação ao próprio direito, com a própria advocacia, até porque antes de sermos Juliana Carvalho advogada, Luciana Pena advogada, somos a Ju por detrás da advocacia e a Lu por detrás da advocacia. Entre leis e histórias, nada melhor do que começar então com a nossa própria história, né, Lu? Exatamente. Como que nasceu a Juliana advogada e como nasceu a Luciana advogada. Então, deixa eu te contar um negócio, Lu. A minha história ao mesmo tempo que foi muito motivadora para mim, para eu estar onde estou aqui hoje, mas foi muito difícil. Nunca se passou na minha cabeça, na verdade, ser advogada. Piorou advogar. Na verdade, depois que surgiu a vontade mesmo, que eu vou explicar como que foi, eu queria era concurso público. Mas, enfim, tem as razões que eu vou contar. A primeira coisa que eu fiz na vida, que eu adorava, era física e química. Nada a ver com direito, né, Lu? Pura história. E eu fui para a área de exatas. Mas foi o primeiro vestibular que eu fiz. Eu fiz até mesmo Olimpíada de Matemática. Já fui para Brasília para participar de campeonato. E eu gostava demais. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? Eu estava para formar o terceiro ano, salvo engano, nessa coisa de qual vestibular que eu vou fazer, qual faculdade que eu vou fazer, é uma pressão danada, né? Sim. A gente mal sabe o que a gente quer da vida e já tem que escolher. Aos 18, 17 anos. Exatamente. Já muita tem que escolher. Já tem que escolher o futuro. Exatamente. É muito pesado. Já tem que escolher o futuro ali com 18 anos. Então, mas eu tive um fator motivacional, que foi o quê? Na época, salvo engano, às vezes até um pouquinho antes, viu, gente? Eu não tô me lembrando da data correta, mas o fato é, meu pai trabalhava numa empresa
ferroviária há muito tempo. Ele ficou na empresa, salvo engano, 28 anos da vida dele inteira, né, de trabalho na mesma empresa. Ele participou até mesmo das mudanças da empresa. A empresa tinha um dono, mudou o quadro societário, ele continuou. E aí veio a questão da privatização, se passou um tempo e ele foi demitido. E assim, você vê um pai, uma figura de força, de garra, de sustento de uma casa, chorar e falar, eu fui mandado embora e eu só faltava 2 anos para eu aposentar. Aquilo acabou comigo, acabou com a minha família, no sentido de, peraí, nunca vi meu pai chorar e ele tá chorando? Como assim, né? E ele contava de uma maneira que aquilo para mim foi uma injustiça tamanha, que eu pensei, poxa, mas isso não tá certo. Mas por que ele foi demitido assim? Mas se faltava pouco para aposentar, qual que seria o problema? Se ele era uma pessoa boa de serviço, ele não poderia ficar lá mais esse tempo, né? E para o mal dos pecados ainda aconteceu um fato que foi demitido o Joaquim errado. Mas quem é ele para virar e falar assim, depois de tudo que ele sentiu, aceitar de volta e voltar para a empresa, né? É aquela sensação assim, a empresa não se preocupou comigo. E não soube nem quem que era o Joaquim Alves de Carvalho e o outro Joaquim. Sim. Então, isso fez com que mudasse toda a vida dele, ele teve que ressignificar a questão de profissão, ele teve que exercer outra profissão depois disso, ele teve que mudar toda a história dele. E aquilo me doeu demais. Então, quais que foram os próximos passos dele? Ele simplesmente procurou advogado porque falaram para ele que ele poderia se aposentar. Então, ele foi atrás de tempo rural, porque falaram para ele que se ele juntasse, ele conseguiria ter uma boa aposentadoria. E aí o tempo foi passando, ele foi no advogado e ele sempre reclamava. Nossa, mas está demorando isso, está demorando aquilo, eu não consigo aposentar. E, por mal dos pecados, isso durou... Lu, isso pra gente foi terrível. Eu diria que, na verdade, foi maçante você viver numa história que não tinha solução, não tinha um fim. E é aquela sensação comigo, poxa, mas isso é injusto, mas o que está acontecendo, por que não resolve? Isso durou uns 8 anos, salvo engano. Aliás, durou mais, por quê? Porque nesse imbróglio todo, eu vendo aquilo, eu pensei, eu vou fazer direito, eu vou entender das leis, porque isso é uma injustiça com meu pai. E isso pode estar acontecendo com outros trabalhadores, outras pessoas que dedicaram uma vida inteira para a empresa. Aqui eu não estou falando nem de relação trabalhista não, porque não era esse o meu sentimento à época. Meu sentimento na época era, mas por que isso foi acontecer e agora para ele aposentar, como que ele vai fazer agora? Então, ele procurando aposentar e de certo modo dava errado, era muito burocrático, eu via tudo muito difícil. E eu ficava indagando, por que isso é tão difícil assim? Se ele é uma pessoa que trabalhou a vida inteira na roça, não é fácil provar, porque ele estava a vida inteira na roça. Se ele tem 28 anos de firma, não é fácil, não é só juntar carteira e tá tudo bem. Eu tinha essa noção, né? Então, esse imbróglio todo fez com que eu me indagasse muito e questionasse o senso de justiça. Eu falei, se eu tivesse do outro lado, como que isso seria? Será que eu poderia estar ajudando outras pessoas? Então, acabou que eu decidi fazer advocacia. Então, eu entrei no curso de Direito com uma gana, com uma força que talvez se não fosse por essa história eu não teria tido essa tamanha dedicação que eu tive. Tudo que tinha na faculdade, toda a dedicação que eu podia ter, todo o conhecimento que eu podia adquirir, eu fui atrás, corri atrás. E, gente... Durante a faculdade, eu estava no 5º período. Eu fiz prova para poder passar, para trabalhar como estagiária na Justiça Federal. É onde correm os processos de pedidos de aposentadoria. Eu queria entender, Lu, esse universo. Falei, eu quero entender como que funciona um processo. Principalmente aonde? Na Justiça Federal. Porque é onde meu pai entrou com processo de aposentadoria. Sim. Eu entrei na faculdade em 2010, ou seja, o processo meu pai ainda estava andando. E quando foi em 2012... eu passei no estágio e fui para a Justiça Federal.
Nisso, eu vi lá todo o funcionamento do sistema do órgão público de andamento processual. Como que ele entra, como que ele é distribuído, onde que despacha o quê, quais os setores, as responsabilidades dos setores. Então, eu acompanhei isso tudo e via como que era o desenrolar da situação. E de perto podia acompanhar e ver o andamento. Ainda muito crua, né, Lu? Porque a gente, em 5º período de faculdade, a gente sabe muito, aprende muito sim sobre direito material, mas o direito processual em si, né, a ritualística processual, só na prática, né, Lu? Exatamente. Então, eu aprendi, vi como é que funciona o processo. Nesse período, eu estudei o processo do meu pai, eu aprendi o processo do meu pai. Só que ele já estava em fase final, já tinha dado sentença, já tinha sido julgado procedente, ele conseguiu se aposentar. Veja bem, gente, eu já estava com os meus 24 anos. Então, isso durou muito. Isso foi muito tempo. Quantos anos, Ju? De processo? Quando tudo começou até a sentença. Salvo engano, deve ter durado aí 9 anos. Então, foi 9 anos nesse martírio, sabe? Eu tentando entender. Sim. Tanto é, Lu, que quando ele aposentou, soltou foguete, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. Ele até tem o famoso que todo mundo sabe que é atrasado, ele ganhou os atrasados dele, então isso foi maravilhoso para ele. Ele conseguiu fazer as coisinhas dele, que ele tinha tanto sonho. Mas eu ainda ouvia muito assim, Lu. Juliana, o advogado falou para mim que eu poderia depois entrar com uma revisão para melhorar a aposentadoria, para aumentar o valor, mas isso nunca aconteceu. E aí que eu falei assim, mais uma coisa, gente, nessa história, deixa eu estudar esse processo. Tanto é que na faculdade, prestes a me formar, eu me dediquei ao estudo do processo dele, eu fiz um estudo de caso, e criei a gente não se chama de tese, né, porque tese é somente doutorado, mas eu criei uma dissertação sobre a possibilidade de ação rescisória de decisões de juizado especial federal. Por quê? Elas são, até pouco tempo, não tem como mudar. Se houve a sentença, já teve a sentença, não cabe uma rescisória. Mas aí eu estudei sobre isso e falei que era possível. Por que eu queria isso, gente? Para poder reformar a sentença do meu pai, falar, opa, peraí, ele tem direito adquirido a um benefício melhor. Só que aí eu encontrei mais uma barreira, que não pode, porque tem na legislação previsão sobre a impossibilidade de ação rescisória. Beleza. Mas aí eu briguei nisso e fiz essa dissertação. Deu tudo certo, até publiquei artigo, mas ainda não foi suficiente pro caso do meu pai. Eu não era advogada. Sim. Aí, e não era possível entrar com esse tipo de recurso. O advogado da época até mesmo falou, não, isso não é possível, não é viável, etc. Aí, enfim, o que aconteceu? Agora, em 2023, o estudo que eu fiz, o tribunal acabou de ter decisão de que o tribunal aceita ação rescisória em determinados casos, e um deles foi o que eu argumentei à época, que é a questão da segurança jurídica. Fiquei muito feliz, mas por outro lado muito triste, porque eu não pude fazer nada com esse conhecimento. Sim. Sabe? Então, resumidamente, né, apesar de ter sido um pouquinho longo, né, Lu? Mas a história é essa, e eu me tornei advogada hoje para poder fazer para o outro o que eu gostaria que tivessem feito pelo meu pai. A dedicação, o esforço, talvez explicar melhor as coisas, né? Agora eu vou me emocionar, mas não tem como contar da história sem se emocionar. É uma história muito forte. É uma história muito forte, Ju. Sim. A sua história com o direito é muito forte. E, como se diz, né? Quando a gente ama o que faz e quando a gente tem essa história, um propósito, eu falo não necessariamente uma história, porque todo mundo começa algo de algum toquezinho, um empurrãozinho, ou uma história de fato vivida, enfim. E hoje eu quero ser, e acredito que que estou sendo, porque eu falo sendo, porque é gerúndio que eu aprendi, inclusive no mestrado em psicologia, que a gente vida acontecendo, Sim. né? É o eterno fazer-se algo. Então, eu sempre procuro, na prática, fazer para o outro, não só o que eu gostaria que tivessem feito pelo meu pai, mas ser para o outro essa dedicação, essa busca e essa resolução de problemas, que é uma vida, né? É uma história. Exatamente. E é isso, gente. É a sua história, né, enquanto advogada. Sua história enquanto Juliana, né? Sim. E por isso que criou. Eu acho que é o mais lindo para nós, da nossa história, trazer esse podcast para você, gente. Que é o quê? Entre leis e, de fato, história. Exatamente.
Eu acho que as histórias que movem, né, o nosso trabalho, eu vou deixar para falar isso depois, porque é a minha motivação hoje com o direito. Mas a Luciana Pena, a advogada, a relação da Luciana Pena com o direito, começou com a reprovação no vestibular de psicologia. Eu queria ser psicóloga. Legal. E então eu fiz o vestibular de psicologia na época, né, ainda vestibular, aqui na Universidade Federal de São João del Rei, não passei. E depois eu percebi que aquela minha ideia de querer a psicologia, de estudar a psicologia, seria mais voltada para mim mesmo, para o meu conhecimento, porque eu sempre fui uma pessoa emocionalmente muito profunda, gostava muito de ler, de escrever, de conversar comigo, faço isso até hoje. Legal. Então eu acho que a psicologia, a ideia, né, de estudar seria mais voltada para as minhas questões mesmo. Enfim, quando chegou o curso de Direito em São João del Rei, no ano de 2007, o meu pai perguntou: você quer fazer? Eu abracei a ideia. Eu gostava muito de estudar, então não foi algo assim, um sonho, não teve um fator motivacional, nunca pensei em ser advogada. E eu abracei a ideia, fiz, né, o vestibular e comecei a estudar no Unipitã. A primeira turma do direito, inclusive, né, 2002, 2007, a primeira turma da manhã. Legal. Então eu passei assim por todas as fases. Estreou a faculdade? Estreiei a faculdade, passei por todas as fases de, vamos dizer assim, rebelião e revolta para não fecharem o curso de Direito em São João del Rei. Na verdade era Ipitã, né? Não era Unipitã como hoje. Então, eu fiz parte dessa história de construção do curso. Que bacana! Começamos lá no prédio que hoje é a Secretaria de Saúde, né, do município. É Matosinhos. No Matosinhos. E aí eu comecei a estudar e me apaixonei, porque eu percebi que, na verdade, eu já sabia, eu acho que toda mulher já nasce com esse senso, né, de busca de igualdade, de justiça social, até pela própria história da mulher. Então, eu me reconheci naquele lugar, naquele curso, naquele estudo, e sempre gostei muito mais de estudar as disciplinas de filosofia jurídica, sociologia jurídica, então aquelas voltadas à compreensão, né, do ser humano, as disciplinas mais reflexivas, e introdução ao estudo de direito, né, teoria geral do processo, enfim, sempre pensando em como eu iria trabalhar, atuar em prol do outro. Então, eu entrei na faculdade de Direito buscando entender o direito como algo voltado para a pessoa humana. E isso foi também um desafio ao longo do curso, porque em determinado momento a gente começa a estudar justnaturalismo, positivismo jurídico, e eu tinha um pavor de pensar o direito como leis. Ju, esse podcast é o que eu penso sobre o direito, né? Direito é sobre história, sobre pessoas, sobre necessidades humanas não atendidas, e a lei, ela vem para atender. Então, a lei, ela é secundária no sentido de que a pessoa é o nosso foco, é o foco do direito. Então, eu tinha, assim, pavor da ideia do tal do positivismo jurídico, a lei, o direito é lei, ponto final, até que um dia, né, e isso para mim foi a minha maior alegria no curso de Direito, logo no início, um professor de Direito Penal, veja bem, já tinha avançado ali os primeiros períodos, um professor de Direito Penal trouxe a teoria tridimensional do direito. E aí, quando ele explicou que o direito não é só norma, não é só lei, é fato, valor e norma, e explicou toda a questão, né, da fonte material do direito, da sociedade como produtora de necessidade e que gera as mudanças e
elaborações, né, legislativas, eu falei, eu tô no lugar certo. Isso aqui é sobre gente. Me encontrei. Isso aqui é sobre gente, não é lei positiva e código e vademecum. Então, foi ali que eu percebi, né, com esse professor de Direito Penal, o Rodrigo, na época, hoje ele é até delegado de polícia, ele me trouxe essa satisfação e essa ideia de que estou no lugar certo. E aí eu tenho uma outra história engraçada também no curso de Direito, porque eu entrei com 18 anos, uma pessoa muito crua, muito inexperiente com a vida. É o que a gente falou, né? Da imaturidade, Da né? imaturidade, né? Inclusive de escolher uma profissão para o resto da sua vida. É tudo bem que a gente pode mudar, mas ali vem a pressão da escolha. Sem dúvida. E aí acontecia um fato muito interessante nas aulas de filosofia jurídica. O professor, inclusive que foi o meu orientador no mestrado em filosofia política aqui na universidade, José Luiz, ele tinha lá a disciplina chamada seminário. Nessa disciplina a gente tinha que falar de qualquer jeito. Tinha que apresentar um trabalho. Tinha que apresentar um trabalho. A gente tinha que fazer a leitura do texto filosófico. Nossa. Né? Então pensa lá, Rousseau, Maquiavel. E aí você tinha que levar esse texto para a aula e falar o que você entendeu. Gente, com 18 anos, total inexperiência com a vida, né? Crua. Umas leituras difíceis, envergonhada, né? Tímida. Então, eu falo que essa aula, para mim, também foi um outro desafio, mas, assim, um trampolim na minha vida, porque... Legal. Falo com ele até hoje. Eu decorava, eu fazia um parágrafo, eu decorava, eu chegava na sala e eu decoradinho. Aí eu olhava pra cara dele e falava assim, você entendeu? Ele assim, sim, Luciana Pena. Sabia que mudou nenhuma vírgula, né? Eu sabia que ele não tinha entendido, mas ele era o professor que estava incentivando a aluna a crescer ali. Então, esses foram fatos, assim, da minha faculdade e que me marcaram, de certa forma, e foi essa disciplina, né, que me empurrou ali para a comunicação jurídica, para me desenvolver. E hoje, né, depois de 18 anos. 18 anos de registro na OAB. Então, na verdade, são 18 anos e meio, né? Caminhando para 19 anos de formada. Com 18 anos e alguns meses de registro na OAB, eu me encontrei e me encontro todos os dias, né, com o meu trabalho diário, sabendo que o que eu estou fazendo é pelas pessoas, né? O direito, ele existe e só deve existir em razão disso, de promover justiça social, de devolver, de restituir. Então, hoje eu me enxergo como uma advogada que busca isso, que busca dar o seu melhor, levar conforto, uma boa conversa, escuta para as pessoas que me procuram. E acima de tudo, né, Ju, muita transparência, porque no direito a gente não promete, né? No direito a gente faz o nosso melhor e busca essa justiça social e muitas das vezes, não raras vezes, nós, advogados, temos que lidar com o próprio sistema. O sistema de proteção e que dita o direito, às vezes a gente tem que advogar contra esse próprio sistema. O que é muito difícil, né? Mas a gente tá aí para isso. Estamos aí para isso. Essa é a minha história, né, da Luciana advogada. E nada mais do que você disse aí, né, sobre a questão do por trás das leis tem as próprias pessoas. A psicologia aí, quando a gente se coloca no lugar de escuta, né? Exatamente. Porque a gente tem que escutar o que o cliente está trazendo para nós, a gente tem uma visão macro da coisa, de forma a poder falar, nossa, aqui a gente vai contar as histórias aí, que a história não é os problemas da vida do dia a dia, não é assim, eu só tô com um probleminha, geralmente a pessoa vem com aquele monte de coisa. Sim. Aí às vezes tem que falar assim, como é que separa, aí a gente tem essa questão, né, a gente é advogada, mas a questão, aí, mais um fato que nos une, né, a questão do amor à psicologia. Exatamente. E eu acho que a gente tem disso, porque quando a gente aprende que a gente tem que escutar o outro, né, e quando a gente põe importância de fato nisso, não é mais o número que tá ali, a gente faz diferente. Exatamente. E todos deveriam fazer diferente, né? Sim. Porque pra gente poder lutar afinco mesmo, a gente tem que
escutar o outro, até porque não numa audiência, quando a gente está defendendo o cliente, a gente... É o que todo mundo fala, eu não gosto muito dessa frase, não. Já ouviu falar, né? Compra a história do cliente. Muitos falam assim, Sim. mas não é isso. É você estar lutando por tudo que ele viveu, É a defesa sentiu. da história do cliente. É a defesa da história. Mas que bacana, você já encontrou com esse professor de novo na rua? Falar, ó, tô advogando, tem 18 anos e meio de carteirinha? Já encontrei com os dois. Eu acho que eu nunca contei, assim. Eu vou mandar o vídeo. E aqui, hoje a oratória na hora da audiência não é nem decorada, não se vira nos 30, né? Exatamente. Já que você falou da sua história, eu falei da minha, deixa eu te contar um negócio. Peraí, Lu, não conte nada agora, é pro próximo episódio. Então, ó, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo.